Coração foi servo da luz das nações. E veio muito forte essa palavra aqui no meu coração, porque Deus aqui nessa casa, Ele tem projeto. Deus nessa casa, Ele tem uma missão decretada. E quando a tua esposa começou a cantar, Deus colocou no meu coração isso. Aqui tem uma semente arremessada. É como aquela parábola do homem que saiu a semear. Aqui foi arremessado 2 sementes em terra boa. E a semente que é colocada em terra boa, ela passa por processo. A árvore que dá fruto, ela passa por tribulações. Talvez seja esse o motivo de tua vida passar por tanto sofrimento. Porque Deus tem um projeto, Deus tem um projeto de toda a eternidade. Foi aquilo que eu falei aqui. Hoje, se você observar essa leitura da sua vida, ela se encaixa com a sua vida. Porque a leitura fala de uma espada afiada. A palavra do Senhor fala em Hebreus, ali no capítulo 4, no versículo 12, que é da espada afiada que divide da medula ao osso. A espada afiada é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A espada é aquilo que anuncia. E Djalma foi levantado, Djalma está sendo modelado ainda para algo maior. Foi aquilo que as pessoas ainda falam muitas vezes, minha vida, você está sendo preparado para quê? Para uma missão. Nós estamos já adentrando nos finais do tempo. A cada tempo que passa, não é uma notícia tão boa. As tribulações só terão a aumentar. As batalhas espirituais só terão a aumentar. Mas é na batalha espiritual que a gente cresce. São João Maria Vianney vai dizer assim: todo católico é bom no acampamento, mas é no campo de batalha que se vê os corajosos e os covardes. É no campo de batalha que a gente vê quem é forte. É no campo de batalha que a gente vê os perseverantes. É no campo de batalha que a gente vê quem tem fé. É no campo de batalha que a gente mostra: Senhor, eu sou teu. É no campo de batalha que a gente esquece respeito humano. É no campo de batalha que a gente prova amar a Deus. É no campo de batalha que a gente prova: Senhor, eu sou inteiramente teu, mas não só com palavras, mas com uma vivência. Porque falar é fácil, proclamar a palavra para mim não é difícil. Difícil é o dia a dia viver, é ser de pé. E quando você sabe que caiu, você se humilhar na presença de Deus, porque a gente cai, e quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente entende, a gente compreende. Quando a gente se coloca na presença de Deus, muitas vezes, com um coração sincero, que se coloca ali com humilhação. É aquilo que diz Eclesiastes no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: provar com Deus, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no cantinho da humilhação. Os homens que agradam a Deus vão passar pela humilhação. Os homens que agradam a Deus vão passar pelo sufoco. Os homens que agradam a Deus vão passar pela prensa, pela provação. É aquilo que Santo Agostinho vai dizer: quem não é testado não é provado. Quem não é provado não progride. Logo, se vocês tiverem um progresso na vida espiritual, vocês vão ser tentados. É pela tentação que vocês vão ser provados. Mas é aí que vocês vão crescer. É aquele exemplo que eu sempre uso das pessoas que vão para a academia. Ninguém vai para a academia no dia e no dia seguinte já está com o corpo moderado, já está com os músculos, já está com toda a nação. Existe um processo para adquirir aquela massa muscular que tanto se deseja. Da mesma maneira, a gente pode hoje interpretar com o campo espiritual. É preciso um processo. Ali vai passar pelo jejum, vai passar pela luta, vai passar pela ali, a oferta ao Senhor, e a gente vai passando pela tribulação, vai passando pela prensa, e é ali que a gente prova amar a Deus. Eu não posso dizer: Senhor, eu te amo, somente no meio do retiro, da agonia, mas no meio da tempestade, o que eu sei para Deus? É aquilo que fala a palavra do Senhor. E resolvi, o povo não prestar atenção: o Senhor me chamou desde meu nascimento. O Senhor chamou vocês desde o nascimento. Sabe o que é isso? É como Preta, quando era criança, vocês não vêm da mão de Deus. Deus, na perfeição dele, já sabia que nessa casa ia ter um casal. Né? Sabia que nessa casa ia ter pessoas que ele tinha fundamentado. E nesses tempos que a gente vive, o que é mais contracarrado, a família. Mais do que isso, é um chamado a mais, não só um chamado de família para ser família, mas um chamado de algo a mais. O que é um chamado de algo a mais? É ser marido, é ser pai, é ser esposa, mas ser profeta, anunciar, pregar. Existe uma coisa que acontece no campo espiritual sobrenatural. Quando se fala de pregar a palavra, a gente vê uma onda de tribulação de todos os lados. É nesse momento que a gente vê a atenção mais forte. Os demônios existem e os demônios trabalham incansavelmente para que as almas se condenem. E de repente você se conscientize, Deus te leva chamando com espada. Espada é aquela que vai dividir, espada é aquela que vai cortar o combate espiritual.
muito como aquilo que eu conversei com o irmão um pouco momento atrás, é o campo espiritual. O inimigo ele move pessoas, o inimigo contra mentes vazias, o inimigo ele vai provocando, ele vai reinando, e nós vai combatendo, nós vai orando, e nós vai jejuando, vai colocando o joelho no chão, vai passando pela prova, vai aceitando a humilhação, e a gente vai buscando nos santificando, porque a finalidade de tudo é a gente buscar a santificação. E ainda assim, a gente sabe que o projeto inicial para o casal casado, assim como eu sou casado, vocês que são casados, o projeto inicial é aquilo que diz Josué capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O projeto inicial é a nossa casa, a sua filha. É preciso que primeiro de tudo se preocupe com a salvação da sua esposa, com a salvação da sua filha, colocar no caminho de santidade, mas o chamado a mais além disso, é além de cuidar da casa, é além de cuidar da família, é buscar evangelizar lá fora. É você buscar as almas lá fora, se não é de casa, já está no caminho. E para isso, aquilo que o catecismo na Igreja Católica fala do comum acordo. E a palavra do Senhor falou: servo, tu és meu servo, Israel, que rejuntarei. Aqui, Isaías capítulo 49, versículo 16, fala assim: eis que teu nome está escrito na palma da minha mão. Quer dizer que desde sempre, meu nome, o nome de Djalma, o nome da esposa, já estava escrito na palma da mão de Deus. Deus já sonhou com vocês, Deus já planejou com vocês. Tudo isso que vocês estão passando, vão passar, e já viveram, eu estou aqui, Deus já vivia, Deus já sabia. E hoje vocês podem olhar para trás e dizer: eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. Assim, é aquela questão, né? Eu me alegro em Deus por ter vivido até aqui, mas eu tenho consciência que muitos mais virão. E assim, no momento da tribulação, claro que nem sempre o nosso humano, nossa limitação pensa assim, né? Nem sempre pensa assim: a tribulação não é boa não, mas de certa maneira Deus está permitindo batalhas difíceis a pessoas que Ele confia que podem passar por isso. Deus, Ele tem nada acontece que Deus não tenha o controle. Ali, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. O profeta Samuel chegou até um topo, diz em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2, diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. É o que vocês podem proclamar aqui: até aqui nos ajudou o Senhor. Se vocês estiverem em Deus, o mundo cai. Se vocês estiverem em Deus, o inferno cai. Se vocês estiverem em Deus, o mundo fica pequeno. Porque diz o Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em Deus, se vocês estiverem em jejum, se vocês estiverem em Eucaristia, se vocês estiverem em Santa Missa, Santo Rosário, se vocês estiverem na busca, marido perdoa a esposa, esposa perdoa o marido, mas vai rezando junto, vai orando junto, vai jejuando junto, vai se perdoando, vai pedindo perdão, vai se humilhando, vai passando pela prensa da tribulação, vai se santificando, vai agradando a Deus, vai crescendo na fé. O inimigo não tem poder. Há um casal que ora junto e ora junto de joelho. É com o joelho no chão que a gente esmaga a cabeça do inimigo. É com o joelho no chão que a gente alcança a misericórdia de Deus. É com o joelho no mundo que a gente possa crescer na fé. E isso exige de nós, muitas vezes, assim, uma decisão firme. Exige da gente uma decisão firme, porque vai chegar dia: hoje o sol está quente, hoje eu estou cansado. Eu passei essa quaresma recentemente, acordando 4 da manhã, e eu falo assim: mas Deus me perdoa, falei, né? Já porque não passa logo essa quaresma, acordar 4 horas todo dia, mas eu vou te dizer, eu estou ansioso para a nossa quaresma. Foi sofrido, foi difícil, deu sono, bebi café, e aquela agonia toda, mas eu posso dizer assim: eu colhi um fruto. Eu olho minha vida espiritual, eu penso que ela cresceu. E hoje eu tenho uma sede que não sacia. Eu quero crescer mais na fé. Eu quero crescer mais na fé. Claro, um crescimento com discernimento, com prudência, com equilíbrio psicológico, com equilíbrio espiritual, sem causar escândalo, sem chamar a atenção da sociedade. Mas assim, crescendo em intimidade com Deus e entender qual é o propósito. Se Djalma, minha esposa, não olha para a vida com a visão de eternidade, não olha para a vida com desejo de salvação, que sentido faz? É aquilo que fala o Evangelho. Né? O que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua alma? Não adianta nada, né? Eu tenho minha forma de evangelizar, Djalma tem a forma de evangelizar, a esposa tem a maneira de evangelizar, Janiele, minha esposa, tem a maneira de evangelizar. Cada um de nós, aquilo que fala Colossenses capítulo 1, versículo 18: Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça, Cristo é o domínio, Cristo é o centro, Cristo é aquilo que tudo pode. Nós, na graça e amizade, somos o corpo de Cristo. Então a gente pode entender naquele momento ali que quando eu contribuo para o evangelho de Djalma, eu contribuo para o meu evangelho. Eu, quando contribuo para que Pedro cante bem, eu canto bem, porque na verdade nós estamos juntos no mesmo propósito. É a mesma barca, é o mesmo projeto, é o mesmo propósito. Então, quando a gente está em Deus,
O inimigo não alcança o objetivo final. Claro, muita gente cai, a gente tropeça, a gente fraqueja, mas quando a gente está em Deus, a mão de Deus vem. A mão de Deus não falha. A mão de misericórdia do Senhor vem. E cada dia, cada tribulação que a gente passa, a gente tem a oportunidade de crescer. Santo Antão vai dizer assim, que cada tribulação que a gente vence, cada tribulação de pecado que a gente vence, ou seja, não cai naquele pecado, no céu é mais uma coroa na glória que está nos reservada. Então, toda ocasião de pecado que a gente passa e a gente depois consegue superar aquela ocasião de pecado, tem uma coroa de glória para a gente ali no céu. É aquilo que diz aí, segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nenhum atleta será coroado se não está com a regra. Nenhum atleta vai ser coroado, ou seja, a gente vê as Olimpíadas, aquelas pessoas ali, obviamente, treinou muito tempo. A gente acha bonito, né? Aquele salto na TV. Quanto tempo ali aquele pessoal deve ter treinado, o jogador de futebol. Uma vez jogador de futebol não pode fazer o que quer. Muita dedicação a gente para alcançar a meta de buscar o céu não é diferente. Precisa de esforço, precisa de doação. E é por isso que Deus permite nas nossas vidas. Claro que tem os momentos humanos, tem os momentos que a gente desanima. É humilde de nossa parte, muitas vezes, ir na casa do amigo, conversar com o amigo, desabafar com o amigo, desabafar nossas tristezas, nossas limitações. E isso também agrada a Deus. Isso também agrada a Deus. Se eu sou humano, eu sou fraco, eu sou pequeno, preciso do teu amor. Porque é aquela coisa, né? Hoje eu peço a Deus e falo a Deus, eu não confio mais em mim. Eu não confio mais em mim, porque eu sei que o humano é falho. Assim, é aquele que o escravo de Nossa Senhora convidada a se abandonar à vontade dela. E se abandonar à vontade dela, ser escravo dela é não escolher mais nada. Deixar aquela escolha. E que todas as nossas orações, que todo o nosso dia a gente possa aprender a se consagrar a Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma arma de salvação. É aquilo que diz São João Damasceno. Ser teu devoto, ó Maria, é uma arma de salvação. E é mesmo. São Luís Maria de Montfort fala que aquele que reza o rosário dificilmente se condena. São João Paulo II, ele dizia que o rosário o acompanhou em horas difíceis. São João Paulo II chega lá que já chorou com o rosário. A oração da Ave Maria tem um poder, existe algo extraordinário do campo espiritual. Tudo isso passa pelaquilo que Deus tem planejado. Deus já tinha planejado para cada um de nós. Se acontece na nossa vida, que a gente possa buscar refúgio em Deus. E quanto mais a gente busca estar em Deus, mais Deus vai nos fortalecendo, nos capacitando. E a gente vai passando pela batalha, vai passando pela prova. Deus vai nos fortalecendo. É humano, é comum a gente passar. E às vezes até o nosso humano sentir medo. O profeta Elias sentiu medo. Vê que absurdo. Diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, que Elias sentiu medo de Jezabel que perseguiu os profetas. Mas o profeta Elias, no momento de sua fraqueza, Deus manda o socorro. O profeta Elias ali ele chegou a adormecer no deserto, Deus mandou o seu anjo para que não faltasse pão. Ele vai ser assim comigo, vai ser assim com vocês. Por que ele vai ser assim comigo com vocês? Porque a gente teve medo. Porque a gente não saiu da presença dele. Porque por mais que estava sem coragem, eu rezei aquele texto, eu rezei aquele rosário, eu estava morto de cansado, mas eu rezei. Eu botei meu joelho no chão, minha coluna não estava aguentando, eu botei meu joelho no chão. Eu fiz aquele jejum, e jejum aqui, a gente sabe do discernimento, às vezes tira uma carne, às vezes come mais pouco. Eu fiz, eu não estava podendo, mas eu fiz. E eu me esforcei, eu me passei pela prensa, eu passei pela dificuldade para estar em Deus, para olhar em Deus. E Santa Teresa d'Ávila tem uma passagem interessante que ela fala assim que as mortificações que mais agradam a Deus não é interior, é exterior. É interior aquilo que muita gente escolhe. Eu escolho fazer o jejum, eu escolho fazer a penitência. Mas a exterior é aquela que Deus manda. Quando Deus manda ver um vizinho me perturbar, a gente fala assim, eu te perdoo. Essa é exterior, é essa que mais agrada a Deus, que Deus mandou. É aquilo que Santo Afonso de Ligório fala assim, da minha conformidade com a conformidade de Deus, é aceitar a vontade de Deus. E Deus, Ele está preparando a gente, eu tenho firmemente isso em mim. Deus está preparando a gente, agora sim, Deus prepara aqueles que estão nele. Se eu, Jean, hoje, eu tenho certeza disso, se eu, Jean, hoje, não manter minha vida de oração, de adoração, aquilo que eu cheguei até aqui, os demônios vão roubar. Vai se tornar prepotente, vai se tornar arrogante, vai se sentir mais que as outras pessoas, a carne vai. É aquilo que São Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5. Aqui, que ele fala assim, Gálatas capítulo 5, e a Evangelho de São João, no capítulo 3, que Jesus tinha uma conversa com Nicodemos.
Nicodemos, que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo é a nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É aquilo que Gálatas 5 fala assim, as obras da carne, o apóstolo fala quais são as obras da carne, e depois fala quais são as obras daqueles que vivem segundo o Espírito. Então assim, para que cada dia que passa a gente vá morrendo para nossas vontades da carne, é preciso que a gente esteja no Espírito. E para que a gente esteja no Espírito, aquilo que eu falei, João 15,5, sem mim nada poder fazer, precisa de esforço. Porque eu sempre gosto dessa brincadeira, né? O céu é subir de foguete. E para subir no foguete precisa de fogo. Então precisa de pagar o preço, né? Porque às vezes assim, a pessoa pensa, não, Jean, tu já sabe algumas coisas, tu já sabe demais, eu não sei de nada, sabe demais. Então assim, se eu chegar, eu me aposentar e achar que já cheguei, eu vou cair. Eu vou cair. Então é preciso de turbilhão, é preciso esse esforço, é preciso querer. É aquilo que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 11, no versículo 12. O céu é arrebatado à força e são os violentos que a Cristo, é violento com a gente mesmo. E a violência é aquilo, pedir desculpa à esposa, pedir desculpa ao marido, reconhecer que errou. Ave Maria, pedir desculpa a um vizinho, aqui negócio difícil, hein? A gente chega lá, a gente vai pedindo a Deus, para vencer a gente mesmo, pedindo a Deus. Às vezes a gente volta todo constrangido, mas como Deus se alegra por cada ação dessa? Isso daí é que é ser católico. Isso daí é que é ser cristão. E não é muito fácil, não. É uma exigência, mas isso vai certa. Essas ofertas que a gente vai dando para Deus por meio de Nossa Senhora, a gente é escravo dela. Certeza eu tenho. É no momento da prova que Deus manda o socorro, não. Esse provou ser meu, esse provou ser minha, esse vive a minha vontade, esse reconhece que é fraco, esse reconhece que é pecador, esse eu não vou deixar desfalecer sem minha graça. No momento da prova, no momento da tribulação, clamar, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não tenho força, Senhor, me dá força para orar, Senhor, me dá força para rezar, Senhor, me dá força para ver tua vontade, Senhor, me guia, Senhor, me dá sabedoria, fortaleza, prudência, discernimento do Espírito, Senhor, me dá fortaleza, Senhor, me guia, me dá a virtude da leitura, da oração, dá o dom da adoração, Senhor, vem conduzir minha mente, meu pensamento, nas orações alcançamos a Deus, e a gente que vai fazendo os trajetos, é durante o dia, a santidade, às vezes a pessoa fala de santidade e acha que, não, eu só vou ser santo se eu for santa luz do ponto todo. Não! Aqui foi o estado que Deus escolheu para ela e ela aceitou sua vocação, mas Deus revelou a Santa Catarina de Sena no livro ali, chama o livro do diálogo, que Deus, todas as vocações, Deus vai chamar a santidade é para todos. Então a gente que trabalha na roça, na enxada, na simplicidade, agradamos a Deus no nosso dia a dia. Ali a gente vai vivendo, ali a gente vai exercendo o nosso cargo, o pai de família, que cuida da família, que cuida da esposa, que cuida da casa, que administra a casa, que pede a Deus sabedoria, que recorre a Deus, que reconhece que é fraco, que vai lutando, que cai, que pede perdão, que se confessa, que luta de novo, caiu de novo, fez vergonha, bota a cara no pó, aquilo que diz Lamentações, bota a tua cara no pó, talvez você tenha mais uma chance, você levanta, você pede a Deus e você vai insistindo, você não percebe, mas você vai se tornando forte. Você não percebe, mas talvez você olhe para trás e diga assim, daqui a 2 anos, nossa, como eu cresci espiritualmente. Eu já não sou aquele mesmo Jean, eu já não sou aquele mesmo Djalma. Deus está me modelando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e eu estou abrindo espaço para isso. Mas para que Deus faça a obra em nós, é preciso que a gente abra espaço. E é isso que eu gostei muito nessa leitura aqui. Especificamente, né, Isaías 49, que fala aqui, ilhas, ouvi meu povo de longe, prestai atenção, o Senhor me chamou desde meu nascimento, ainda no seio da minha mãe pronunciou o nome. O outro detalhe que ele falou aqui, ele é, tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua lâmpada, fez-me uma flecha penetrante. A flecha penetrante aqui eu posso fazer uma interpretação com uma palavra de Deus anunciada. Penetrante porque ela rasga, ela corta, ela penetra, ela entra, ela faz aquele estrago, ela causa aquele impacto. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é anunciada pelo poder do Espírito, pelo mover do Espírito, Deus muitas vezes honra seu profeta. Deus muitas vezes ele honra aquele que está se esforçando para ele, sabia? Deus ele honra seus profetas. Deus às vezes ele vê aquele. É como uma pessoa prega. Um pregador fala assim, do céu ele olha assim, ó. É aquilo. Deus honra seus profetas. Deus honra seus ungidos. É aquele que pagou o preço. Vou derramar uma unção sobre ele.
Porque Deus olha para o coração. Aquilo que diz 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. O profeta Natan, se não me recordo mal, ele vai à casa de Davi. Eu gosto muito dessa interpretação. Ele vai à casa de Davi, que Deus fala que ali tem uma pessoa para ser ungido como rei. E ali é chamado os 7 irmãos de Jessé. Os 7 irmãos de Jessé com aparência forte, bonita, robusta, vem pro lado de fora. E Deus vai falando ao profeta, não é esse, não. Então assim, Jessé não queria mostrar Davi. Provavelmente magro, jovem, franzindo, num campo cuidando de ovelha. Esse homem não tem capacidade para ser rei. Então Deus insiste no coração do profeta, não, aquele que eu chamei, não com essas palavras, mas nesse sentido, ele está aqui. Então ali ele vai e manda chamar Davi. Deus fala, é aquele. Não sabendo ele que Davi já tinha rasgado a boca de um leão. Não sabendo ele que Davi é aquele que cantava harpa para o Senhor. Não sabendo ele que Davi é aquele que tinha intimidade no Senhor. Então não é a força bruta, não é a aparência, é aquilo que a gente vê na igreja. Não é que a aparência que está pregando bonito, não é que a aparência que está cantando bonito, não é que a aparência que tem bons cargos, não é cargo, não é aparência, não é nem pregação. É o que? A intimidade. Davi tinha intimidade. A intimidade, nós vemos o resultado, que ele derrubou um gigante de 3 metros. Davi se tornou rei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Sagrada Escritura fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha intimidade. O homem e a mulher que tem intimidade com Deus, o inferno treme. O homem e a mulher que cria intimidade com Deus, o inimigo cai. O homem e a mulher que tem intimidade com Deus, é aquilo que fala o profeta Jeremias no capítulo 20. Vou te levantar como uma muralha de ferro, um muro de bronze. Ele não cai, porque tem intimidade. Aquele que cria uma vida de intimidade com Deus, cria um laço de amizade com Deus, aquele que conquista o coração de Deus, ele se torna impenetrável, o demônio fica com medo. São João Crisóstomo, ele fala que o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Imagine, o homem mais poderoso é o que reza. São João da Cruz, um místico de contemplação, doutor em oração, ele vai dizer que o homem mais poderoso que fala São João Crisóstomo, um homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem com o próprio Deus. Porque assim, na nossa visão carnal, os barulhos, as coisas exteriores, parece até que ele está vencendo, mas o demônio tem aquela raiz vencendo em Deus. E a gente se mantém fiel. É a oração. A chave de ter essa intimidade, esse laço de oração. Por meio da oração a gente se converte. Por meio da oração Deus nos guia, por meio da oração Deus nos cura, nos liberta, nos transforma, nos restaura. Por meio da oração a sua casa põe em ordem. Por meio da oração a gente que é lavrador, é Deus que conduz a nossa roça. Eu sempre falo para minha esposa, não é a força do meu braço, não é o meu trabalho, não é o meu querer, não é a minha roça. Eu tenho certeza que é Deus que vai à frente. E quando eu ia de uns tempos para cá, eu tenho muito orado em relação a isso, como tem mudado minha vida e minha casa. A administração, a mão de Deus, a mão do Senhor fica sobre aquele que acredita. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma de oração aqui. Amém. Já começou a suar, vamos? Só pedir um copinho de água.